Que alegria ter você aqui, que saudade, Soraya. Que bom que você voltou. Tudo bem? Ai, Mauro, alegria toda minha, saudade imensa, saudade de você, saudade dessa comunidade maravilhosa, saudade de tomar esse cafezinho gostoso pela manhã. Tomemos juntos aqui. Olha aí, ó. Pega seu café aqui, vamos brindar. Ó, aqui, ó, chegando pertinho aqui, do outro Para lado, aí, do outro cara. lado. Aqui. Aí, pronto, brindando no café aqui. Soraya, muito bom. Soraya é uma importantíssima jurista brasileira. De fato, o nome dela tem sido cogitado para o STF. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a segunda vaga, sobre a primeira vaga preenchida com a indicação do Zanin, e vamos falar depois sobre a segunda vaga. Mas antes disso, Soraya, queria dialogar contigo sobre essa questão do Supremo ou da Suprema Corte dos Estados Unidos. É realmente chocante o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? A Suprema Corte deu uma sucessão do final do ano passado para cá, né? Ela que foi se fez maioria de extrema-direita fundamentalista na Suprema Corte, ela começou liquidando com o direito ao aborto no país, liquidou agora com as ações afirmativas, né? Não é propriamente uma política de cotas, mas as ações afirmativas para a inclusão da população, do povo negro dos Estados Unidos nas universidades. E a última, essa também muito chocante, ela autorizou que as pessoas alegando sua religiosidade possam negar, as empresas possam negar serviço às pessoas LGBTQIAPN+. É realmente chocante os retrocessos um após o outro que estão acontecendo nos Estados Unidos. Soraya, explica para nós. Bom, Mauro, realmente, tudo isso que tem vindo ao longo desses últimos meses da Suprema Corte estadunidense nos dá muito a dimensão da responsabilidade que tem de se ter com cortes superiores, porque, na realidade, nós tivemos uma guinada à extrema-direita na medida em que, pelas circunstâncias do destino, da política, enfim, Trump teve a condição de fazer indicações essas que passaram a compor a corte e a impor, portanto, esse ritmo, que não é um ritmo conservador, ele é um ritmo reacionário, é um ritmo de destruição de direitos. E eu acho que esse primeiro é um grande alerta para nós. É um alerta de que tanto no legislativo quanto no judiciário só existirá estabilidade na medida em que nós tivermos também a hegemonia de um projeto que tenha a democracia, a justiça social, os direitos humanos como o fundamental. Então, as escolhas importam, e elas importam muito. As escolhas que são feitas por nós, como eleitoras, como eleitores, e as escolhas que também são feitas, né, circunstancialmente por por aquele ou por aquela que ocupe a presidência da República, muito mais ligado àquele que seja o seu projeto democrático, o que, de um outro lado, de uma forma despodurada, os que são de extrema-direita não têm. Ou seja, nós tivemos, ao longo desses últimos anos, a total ressonância nas nomeações que foram feitas para o Supremo Tribunal Federal de um projeto de destruição, de extermínio, que nós tanto falamos aqui. O inadequado nisso tudo é que nós tivéssemos imaginado em algum momento que isso não aconteceria, ou que haveria algo de republicanismo plantado de maneira que, seja quem fosse, que chegasse ao poder, não fizesse assim. Então, nós temos muito, realmente, a entender com essa realidade estadunidense, a existência do trumpismo, na verdade, esse eufemismo para fascismo, nós precisamos usar esse é o termo adequado para todo esse projeto que vem caminhando o mundo afora de segregação, de exclusão e de extermínio, e precisamos tomá-lo como um paradigma para que não aconteça também por aqui. Mauro, se você me permitir, eu queria só fazer um gancho com a notícia anterior que você e o Plínio comentavam a respeito das
das declarações, enfim, pregações. Desse pastor André Valadão, e tem mais esse Gustavo Gai, e aí vai, né, pela frente. E eu ia te perguntar sobre isso. Desculpa, mano, tô acelerada, já acordei acelerada. Não, mas eu já emendo, já que você vai comentar esse assunto, eu queria te falar. Nós, pessoas comuns, democratas, pessoas comuns, né, que privilegiam os direitos humanos, eu queria um olhar teu como jurista, porque assim, a gente fica exasperade, né? É uma atrás da outra, e tá lá, e o André Valadão tá lá, e esse Gustavo Gayer tá lá, e não acontece nada, é um negócio assim, para nós, verdadeiramente chocante. A gente tem punições que estão acontecendo contra quem agride o Poder Judiciário. Quem agride a Suprema Corte, quem agride o TSE, perde mandato, vai para a cadeia. Mas e quem agride os negros? Quem agride as mulheres? Quem agride o povo LGBTQIA+. Não tem um deles na cadeia. Nada, nenhuma punição para eles até agora. Então, eu queria te ouvir sobre as agressões, mas também sobre essa questão, né? Que é como é que a sociedade cobra, né? Ou por que essas pessoas não são efetivamente punidas. Nós vimos a Carla Zambelli, uma arma no dia da eleição, podia ter matado o homem negro no meio da rua. Nada. Fala. Na verdade, assim, acho que a resposta não é uma resposta que ultrapassa. Isso normalmente, e é muito bom que se reconheça sempre que as respostas elas vão ultrapassar os limites do que é jurídico, porque o jurídico ele é muito pouco para responder, ou seja, o direito ele é pouco para responder a complexidades que se apresentam em momentos específicos da história, e é exatamente esse que a gente está vivendo, né? Esse momento, como eu dizia, com esse nome fantasioso, né? Esse nome fantasia de bolsonarismo, mas que na verdade é um projeto fascista. É importante que as pessoas tenham em mente que cada palavra dessas ela mata. Ainda ontem, eu dando uma outra entrevista para uma rádio internacional, para a Rádio França Internacional, eu fui perguntada a respeito do feminicídio aqui no Distrito Federal. Porque, como se tem divulgado, nós chegamos, nesses 6 meses iniciais, a 20 feminicídios. Isso aqui no nosso quadradinho. Agora é nosso, né, Maura? Você está por aqui. Você nunca me chamou para tomar um café aqui em Brasília. Precisamos ir. A gente precisa tomar esse café presencialmente. Então, mas voltando aqui à seriedade do assunto, aqui nesse nosso quadradinho, nossa pequena circunscrição territorial e de número de habitantes, nós chegamos a esse número altíssimo de feminicídio. E o que me era perguntado era isso: olha, mas como isso acontece? Quais são as razões? E eu comecei dizendo, primeiro, para sociedades onde a compreensão do feminismo se desenvolveu tanto como é a sociedade francesa, por exemplo, é fato que uma explicação se encontra na estrutura patriarcal que se expressa através do machismo, do sexismo, através da misoginia, e que chega a níveis de violência daqueles que são dentro de uma esfera mais corriqueira de lesão corporal, violência física, a violência sexual, violência moral, psicológica, até a violência letal, que é o feminicídio. Só que essa é uma explicação que ela vai servir para o Brasil, ela vai servir para a França, ela vai servir para os Estados Unidos, ela vai servir para vários outros lugares do mundo. Agora, o que nós precisamos compreender enquanto Brasil é que nós vivemos, desde o golpe de 2016, um desmonte das políticas públicas que envolviam a proteção das mulheres. E isso é fundamental. Ou seja, nós tivemos, desde o golpe sofrido pela presidenta Dilma, um ataque direto às políticas públicas e que, portanto, colocaram as mulheres em situação de desproteção. Mas pior do que isso, nós tivemos, a partir de 2019, a proliferação de um discurso de ódio, que é o discurso de morte. Portanto, aqui vem o meu paralelo com as falas deste senhor dito pastor. O que ele fala mata, porque este tipo de discurso é o discurso que faz com que pessoas entendam que mulheres devem ser consideradas como as, aspas, rainhas do lar, e que se não estiverem neste lugar,
subjugadas, obedecendo ao homem considerado cabeça do casal, merecem morrer. Então, morrem mais e mais mulheres porque não existem políticas públicas e porque o discurso misógino tomou conta. Esse discurso de extermínio da população LGBTI+, ele é um discurso que se reflete na realidade vivida já no Brasil, de ser um dos lugares do mundo onde mais se mata pessoas LGBTI+. E aí você me pergunta, e o direito? Onde é que entra nisso? É tudo uma análise política, e eu até terminaria dizendo, no Distrito Federal a gente ainda tem uma outra característica fundamental, só para fechar o dado do feminicídio, é que no Distrito Federal nós temos uma aderência muito grande a esse discurso de extrema-direita e ultra-reacionário. Haja visto os resultados, agora sim, eleitorais, no governo, no Senado, e o alto índice de votação que o próprio Jair Bolsonaro recebeu aqui. Então, a gente não está num mundo à parte. O que está acontecendo em Brasília? O que está acontecendo em Brasília é o resultado do que, ao longo dos últimos anos, nós vimos acontecer e do que representa também esse pequeno quadrado aqui. Agora, você me pergunta, e volto aqui, e o direito nisso tudo? Mauro, eu acho que a gente precisa, eu tenho dito muito mesmo, que a pauta nossa tem de ter necessariamente no topo dela justiça de transição. Justiça de transição não significa tão só buscarmos aqueles responsáveis diretos pelas perseguições, pelas mortes, pelas torturas, em que em um outro momento nós já não fizemos, ou seja, quando do momento da abertura democrática, de 79 para cá, enfim. Mas, num contexto atual e contemporâneo, tem que se dar pela responsabilização na esfera eleitoral, na esfera civil e também na esfera criminal de todas as pessoas que levaram adiante um projeto que, por exemplo, deixou 700 mil mortes durante a Covid. Só que não são só essas. Porque, ao mesmo tempo em que nós temos pessoas que ocupavam lugares no Estado, nós temos pessoas que ocuparam lugares centrais na sociedade para reverberar esse discurso de ódio. Então, esse senhor, o Valadão, né, que faz parte de um clã, né, de uma família, Valadão, são vários e várias que aparecem aí circunstancialmente trazendo expressões como essa, são pessoas que precisam ser responsabilizadas para que a gente tenha uma virada de página, para que a gente entenda. Sim, essa é a demanda, né? Tem que punir. Mas eu queria falar contigo, Soraya, sobre o STF. Porque, assim, vamos falar a verdade. A competência do Bolsonaro e do Trump em indicar ministros para o STF aqui e a Suprema Corte nos Estados Unidos, que são fiéis ao pensamento de extrema-direita, é impressionante. Do lado de cá, é um desastre. Sinceramente, do lado de cá, é um desastre. Foram na Corte, no Supremo brasileiro hoje, tem 7 ministros indicados pelos governos Lula e Dilma, e agora mais um indicado pelo governo Lula 3. Né? Tinha o Lewandowski, saiu o Lewandowski, entrou o Zanin, Carmen Lúcia, Toffoli, Fux, Rosa Weber, Barroso e Fachin. Vamos combinar. Todos eles, talvez com exceção do Lewandowski, todos eles foram protagonistas no golpe contra Dilma e depois no impedimento a que Lula saísse candidato em 2018 e demoraram muito para respaldar as ações democráticas. Né? Aí nós temos um indicado pelo FHC, Gilmar Mendes, um pelo Temer e 2 pelo Bolsonaro. A nossa competência para indicar, da esquerda, dos governos do PT, para indicar ministro do Supremo é difícil, hein? Complicado, e vou te confessar, estou preocupado com essa indicação do Zanin. Não sei, não. Porque ninguém sabe. Olha, Mauro, na realidade, primeiro eu quero deixar aqui muito claro assim, os dois aspectos de Zanin. Vamos lá. Primeiro, assim, eu sou uma pessoa que
que me manifestei publicamente, entendendo da legitimidade, da hora e o lugar de um homem em suas circunstâncias, o presidente Lula, para fazer essa indicação de Cristiano Zanin. Eu cheguei a dizer isso várias vezes e continuo repetindo. Eu sou advogada defensora de direitos humanos, defensora de movimentos sociais. Caminhei e caminho ao longo da vida ao lado de pessoas criminalizadas, homens, mulheres, criminalizadas por lutarem por direitos. E o Zanin foi a pessoa, o advogado que caminhou ao lado do presidente Lula durante todo esse tempo. Alguém pode dizer, mas essa é a função do advogado. Não é verdade. Porque se assim fosse, não faltariam, com o número de advogados e advogadas que nós temos no Brasil, advogados e advogadas que estivessem, cada um e cada uma, a postos no momento em que casas são derrubadas, em desocupações, no momento em que há intervenção policial em universidades, ou mesmo em quaisquer outras manifestações. Então, isso não é pouco. Agora, por um outro lado, nós temos o outro momento, que é o momento pós-sabatina. Eu acompanhei a sabatina do seu minuto inicial ao minuto final. E o que, primeiro, assim, a primeira análise é, o que é interessante é que a política tenha dado uma resposta. Ou seja, o Zanin, ele não, a forma como foi sabatinado e até mesmo o altíssimo índice de votos, ele reflete uma resposta da política àquilo que os integrantes do próprio legislativo e o que o próprio Jair Bolsonaro fez com as indicações anteriores representavam, ou seja, a destruição da política. Então, Lula fez uma indicação, não era uma indicação que estava diversa em termos das demais, ou seja, nós já tivemos Collor de Mello indicando alguém que era seu primo, não estou dizendo que nada disso seja correto, certo? Mas eu estou dizendo que não era nada daquilo que divergia do que já havia acontecido. Portanto, ali foi uma resposta de um corpo político para aquela situação específica, de dizer àquelas pessoas que trabalham contra a política que elas não vão ter passagem, e isolá-las. Eu tinha essa impressão, acho que a gente chegou a conversar sobre isso lá ainda no final do ano passado. O que vai acontecer agora? Acho que vai acontecer um movimento de isolar esses extremistas. Então, existe uma direita e existe uma extrema-direita. E essas pessoas estão ficando isoladas ali. Agora, por outro lado, com relação às respostas apresentadas ou às respostas não apresentadas, o que nós verificamos é que nós teremos mais um ministro conservador. Então, não é alvissareiro para as mulheres, muito especialmente em relação à pauta de autonomia dos nossos corpos, dos direitos sexuais e reprodutivos, as respostas que foram apresentadas pelo ministro Zanin. Ele deixou muito claro, a vida está na Constituição e os limites dados a este direito à vida já estão no Código Penal, ou seja, não precisamos de mais nada. Então, essa é uma discussão. Pode falar. Um segundinho só. Breaking news. Vamos continuar, porque essa conversa está muito interessante. Começou a conversa com o presidente Lula, direto da Argentina. Deixa eu só ajeitar aqui um segundinho só, Soraya, para a gente dar uma palhinha. Sul, né, que eu acho um dos lugares mais espetaculares em termos de natureza do mundo, né? Nem no Brasil só. As cataratas, né? O senhor se lembra a primeira vez que o senhor viu as cataratas, o impacto que teve para o senhor, assim, em termos de... Cara, que natureza incrível, Não, eu acho que não tem nada igual às cataratas do Iguaçu. Acho que não tem nada igual. Pode ter próximo a isso, Niágara, por exemplo, de alguma coisa perto disso. E é impressionante porque o lado brasileiro é o lado que dá maior volume de queda d'água. Eu não sei se você conseguiu conhecer Sete Quedas. Não cheguei. Sete Quedas era uma coisa extraordinária que foi coberta pelo lago. Sim. Se fosse hoje, não se conseguiria. Você faria. Queda, mas em 74 eles conseguiram fazer o lago cobrir Sete Quedas, que era um negócio extraordinariamente. Uhum. Nós estamos aqui em Porto de uma reunião do Mercosul. Estamos aqui do lado argentino, da nossa querida para o futuro do Mercosul, o aprimoramento das relações Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
e nós queremos também preparar aqui a proposta de acordo para a União Europeia. Você sabe que eles fizeram cenário, hein, Soraya? Nós fizemos uma resposta. Lindíssimo, eles mandaram uma lindíssimo. carta para nós, impondo algumas condições. Nós não aceitamos a carta, nós agora estamos preparando uma outra resposta, porque nós vamos a Bruxelas discutir com a União Europeia e os países da América Latina, e nós precisamos ter uma resposta, o que nós queremos para consolidar um acordo. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha. A gente não quer fazer uma política que eles ganhem e que a gente perca. Por exemplo, eles querem que a gente abra mão de compras governamentais. Ou seja, é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão das empresas brasileiras para comprar de empresas estrangeiras, a gente simplesmente vai matar pequenas e médias empresas brasileiras, pequenos e médios empreendedores, e vão matar muitos empregos aqui no Brasil. Por isso, essa reunião é muito importante, muito importante. Eu estou voltando hoje das 4 horas, vou à Universidade da América Latina, na UNILA. Nós vamos dar reinício às obras da UNILA para que a gente possa ter mais alunos latino-americanos estudando na Universidade Latino-Americana. A gente vai chegar lá, mas eu queria perguntar uma coisa para o presidente. Esse acordo, estamos falando de um mercado enorme que é da União Europeia, né? E mais todo o mercado... Bom, vai lá. O interesse popular sobre o acordo com o Mercosul, eu diria que não é dos maiores, né? Não está na agenda aí dos interesses, mas, enfim, segue lá a conversa. Minha maior curiosidade nessa live do Lula é se a orientação dele foi obedecida, né? Ele terminou a live passada dizendo: quero responder perguntas das pessoas, do chat. Vamos ver se isso vai rolar. Então, depois a gente dá mais uma palhinha para falar desse assunto. Então, estávamos falando sobre o Supremo, para mostrar mais uma palhinha da conversa com o presidente, a live do presidente Lula. Então, Soraya, falando sobre essa questão, vamos lembrar que nós temos um ministro do Supremo, Luiz Fux, que garantiu para Dilma e para o governo do PT: deixa comigo que eu mato no peito. E a gente viu o que aconteceu, né? Essa indicação do Luiz Fux. Então, eu, de fato, também fiquei preocupado. Nós tivemos uma conversa aqui semana passada, né, sobre essa questão da indicação do Zanin. Claro que o presidente Lula tem direito de indicar quem ele quiser. Agora, indicou um homem branco, né? E como a Helenira disse aqui, indicou um homem branco porque é homem branco, né? Isso é importante dizer, né? Ele chegou lá porque é um homem branco, porque ele é sócio da sua companheira Valesca Martins no escritório de advocacia. Ela é tão qualificada quanto ele. Eu não quero te comprometer com esse assunto, é uma afirmação que eu vou fazer. Quem conhece os bastidores da advocacia sabe do protagonismo dela, da presença dela, do conhecimento. Ela jamais foi cogitada para ser. E também, é importante dizer, né, ela não foi a líder da defesa de Lula. A gente sabe por quê? Porque é mulher, né? Porque a mulher tinha que ter um homem ali na liderança da defesa do Lula. Mas se a gente olha para o escritório de ambos, por sinal, o Zanin formou-se na advocacia, entrando no sócio do escritório do pai da Valesca. Então, é um cenário bem complexo. Minha pergunta para você: será uma mulher a próxima indicação? Ou vocês apostam numa mulher para a próxima indicação? Logo, logo tem indicação da pessoa, do ministro ou ministra que substituirá Rosa Weber. Podemos ter esperança de ser uma mulher negra? Eu vou te dizer que não posso responder se será uma mulher, não posso te responder se tudo indica que será uma mulher. O que eu posso te responder é que estamos lutando para que seja uma mulher. Então, o que eu posso te responder é que vai ter luta, que já está tendo luta. Porque essa é uma questão que, tal como essa que nós estávamos conversando anteriormente a respeito da responsabilização dos crimes contra a democracia, que depende da mobilização, que depende dessa discussão nossa aqui nesses nossos fóruns, nessa nossa dita bolha. Aliás, até uma pessoa me disse o seguinte: que bom, estão comentando de você na grande mídia, enfim, estão comentando na grande mídia, eu acho muito bom, acho fantástico, mas eu preciso discutir com o meu povo, eu quero discutir na minha bolha, e a minha bolha é a mídia alternativa.
A gente precisa discutir entre nós e criar uma narrativa que seja uma narrativa nossa, do que nós queremos, do como nós entendemos o Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, há algo de positivo nessa forma de indicação também, ou daquilo que veio dessa indicação do Zanin. Mauro, eu não sou poliana, mas, mas eu tenho cada vez mais repetido o ensinamento de Ariano Suassuna, que diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e que ele era um realista esperançoso. Eu sou uma realista esperançosa, tá? Então, assim, dentro desse contexto, o que me parece fundamental que a gente pode tirar dessa análise da indicação do Zanin é que o critério confiança finalmente começou a entrar na balança, para pesar. Ou seja, as pessoas todas que foram nomeadas anteriormente eram pessoas que se apresentavam com determinados currículos, e currículos que cumpriam com o notório saber. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do notório saber, mas que, por um outro lado, não estavam na confiança, e a confiança, aqui sim, eu acho que talvez tenha sido a grande vírgula nessa indicação do Zanin, a confiança em relação a um projeto que está em desenvolvimento também no Executivo. Não existe nada de antirrepublicano nisso. Ou seja, assim como o Trump fez, os democratas também fazem, o Partido Democrata também faz nos Estados Unidos, e Bolsonaro, dentro da sua boçalidade, também fez. Ou seja, pessoas que estão alinhadas com o seu projeto. O projeto do presidente Lula, o projeto do Partido dos Trabalhadores e de toda a frente, incluindo todos os demais partidos, é um projeto de justiça social e democracia. Então, você tem que ter alguém que esteja comprometido com justiça social e democracia. A vírgula que acaba se colocando agora de novo em relação ao Zanin, só para a gente fechar antes, que eu cheguei não somente a fazer o comentário a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos, mas um outro ponto bastante preocupante é o que ele acabou também indicando em relação aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Supremo Tribunal Federal vem, ao longo dos anos, paulatinamente atacando o direito do trabalho, atacando a justiça do trabalho, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente fala e louva, e eu sou advogada da DPF 779, que recentemente retirou a legítima defesa da honra, das possibilidades de utilização do Tribunal do Júri. Eu faço festa com isso. Agora, por um outro lado, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão desse tipo, ele está, por um outro lado, negociando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da enfermagem. Então, a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada a respeito disso. Então, vem cá, o que você mata no peito? O que você mata no peito é o que, exatamente? Porque o que a gente está aqui para ser colocado e que é importante para o povo brasileiro, para a democracia brasileira, para a justiça social, é que se respeite a todos aqueles que são esses direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que se respeite a autonomia dos corpos das mulheres, sim, mas também esse outro lado seja garantido. Que o marco temporal seja levado como uma estrutura constitucional, e não simplesmente como um direito que eu posso pensar ali num protocolo. Deixa eu embarcar para essa nossa conversa. Duas mulheres negras aqui é um luxo para nós no diálogo. A deputada federal Carol D'Artora, eu sempre chamei ela de Carol D'Artora e sempre digo, ela me corrigiu um dia dizendo aqui no Paraná é Carol D'Artora, deputada federal do PT do Paraná, uma das maiores expressões da presença feminina de primeiro mandato na Câmara das Deputadas e Deputados. Vai ser uma alegria fazer esse diálogo, até porque acho que tem um diálogo que atravessa o Legislativo e o Judiciário. O Supremo é a Câmara de Deputados e Deputadas. Vamos lá. Hello. Carol, tudo bem? Bom dia. Bom dia, deputada. Vocês já se conhecem, Soraya e Carol? Oi? Vocês já se conhecem? A gente já se conhece, eu acho que já, mas aqui, do programa. Exato, pessoalmente não. Não, tá bom. Então vamos armar, porque está todo mundo em Brasília, vamos armar um encontro, todo mundo. Legal. Aliás, hoje à tarde eu vou passar bom tempo lá na Câmara, vou até o ato de criação da frente de apoio às parlamentares que estão sendo criminalizadas,
vítimas desse lawfare misógino na Câmara. Então, tenho reuniões marcadas lá com as deputadas e também por conta dessa discussão toda, dessa caminhada ao Supremo Tribunal Federal, vai ser um prazer dar esse abraço pessoalmente, né, na deputada Carol da Moura. Venha, vai ser muito bem-vinda. Vai ser um bom encontro das duas. Eu ia colocar uma questão para a Soraya em relação ao Supremo, mas que vale para a Câmara. O que a gente tem hoje? A gente tem uma maioria no Supremo de direita ou liberal. Na Câmara, uma maioria de direita ou liberal. Tem a questão do centrão na Câmara que muda um pouco o cenário. Mas a grande questão é que esta maioria faz com que os desejos, os apetites dos liberais ou da direita pautem o andamento. Então, quando esses liberais, no caso do Supremo, e a direita na Câmara, resolvem se aliar ao governo Lula, ou se aliar às causas progressistas do Supremo, maravilha. Mas o problema é que eles não são estruturalmente progressistas. Os mesmos liberais que apoiam os direitos das mulheres no Supremo, os direitos das pessoas LGBTQIAPN+, que apoiam, que se contrapõem ao marco temporal, são a maioria, são as pessoas que compõem a maioria que participaram do processo de derrubada de Dilma, do processo ilegal de derrubada de Dilma, que participaram da trama para impedir que Lula fosse candidato, que sustentaram a Lava Jato por anos a fio. Então, quem disse que o vento não vai virar daqui a um tempinho? Por isso que me preocupa o Zanin. Né? A gente não tem ali, ao contrário do que o Bolsonaro fez, botou um polo de extrema-direita, a gente não tem um polo de esquerda no Supremo. A mesma coisa na Câmara. Né? Para onde o Lira vai, a Câmara faz maioria. Esse é o fato. Né? E ele ameaça e cobra. Né? Estamos chocados aqui, doutora. O governo está liberando essa semana mais 600 milhões em emendas. 600 milhões em emendas do Ministério da Saúde para agilizar a votação da reforma tributária. 107 milhões para Alagoas. Alagoas tem 1,5% da população do país, recebeu 25% das emendas. A fortuna do Lira triplicou durante o governo Bolsonaro. Então, acho que a gente tem um cenário, nesse sentido, relativamente similar em relação a essa hegemonia dos liberais ou da direita. Soraya, não tem um polo, vamos dizer assim, de esquerda no Supremo que esteja, de fato, consolidado. A gente está na mão dos liberais ali, né? Mauro, na realidade, para que isso fique num discurso mais inteligível para essa esfera pública jurídica, o ponto é dizer ali que nós estamos diante de liberais em todos os sentidos, e neoliberais, na verdade, em termos econômicos. A Constituição Federal de 88, ela sempre demandou um debate sobre o seu caráter. Aqueles e aquelas que defendem que a Constituição trouxe uma perspectiva de um Estado social, e aqueles e aquelas que entendem que trouxe uma perspectiva de Estado liberal. Agora, o ponto fundamental é que nós nunca conseguimos avançar nos direitos sociais no Supremo Tribunal Federal. Então, e nem mesmo conseguimos avançar em debates mais aprofundados acerca da própria democracia. Veja, em 2018, há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, falando a respeito de liberdade de expressão, essa era a pedra de toque, sempre foi a pedra de toque no Supremo Tribunal Federal, e nunca aquilo que eu acabo defendendo e escrevo, falando a respeito de liberdade de comunicação. O que a gente está fazendo aqui não é exercício da liberdade de expressão. O que a gente está fazendo aqui é formação de esfera pública. Isso é uma coisa muito mais profunda do que você se colocar enquanto alguém que emite uma opinião. É o direito de informar, de ser informado, de ter acesso à informação. Pois bem, em 2018, nós temos uma decisão, eu não estou com ela aqui, mas posso sintetizar, do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que todas as opiniões são válidas, inclusive as duvidosas, inclusive as não verdadeiras, inclusive as que atentam contra interesses que sejam de uns ou outros grupos. O que acontece? Isso é 2018. Até 2018, a gente tinha também, no Supremo Tribunal Federal,
jurisprudência uníssona, admitindo, por exemplo, as antigas rádios comunitárias, para alguém que foi advogado, eu fui advogada de rádio comunitária, né? Então, reconhecendo que rádio comunitária deveria ser criminalizada, embora entendesse que ali não se tratava deveriam ser criminalizadas, né? Criminalizadas. Embora o princípio da insignificância acabasse sendo aplicado, e aí se resolvia pelo princípio da insignificância, mas nunca sem dizer que realmente, pela lei, rádio comunitária é crime. Nós temos esta guinada em favor da liberdade de expressão quando as expressões mais fortes do bolsonarismo começam a atingir os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma reação do corpo em relação a si mesmo. Nós não podemos dizer, e nós precisamos aproveitar esse momento, que é um momento fundamental para que a gente possa avançar em termos democráticos. Não dizer, não valeu nada daquilo que o ministro Alexandre fez. Não, acho que a gente precisa reconhecer, ele foi uma figura central e importantíssima. Se não fosse o ministro Alexandre de Moraes e a coragem que ele teve de se colocar na linha de frente de tudo o que aconteceu, seguramente nós estaríamos num quadro muito pior. Agora, no momento em que a poeira começa a baixar, aí a gente precisa começar a olhar com profundidade para adiante, para dizer o seguinte, olha, foi ótimo até aqui, só que a gente precisa avançar. Então, não voltem com a ideia de que todo mundo pode escrever o que quer, pode falar o que quer, porque isso disseminou discursos de ódio como esses do Valadão, ou como o que o próprio Bolsonaro fazia. E mais do que isso, a gente precisa aprofundar nossa discussão sobre comunicação. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse viés todo, ele faz um bom marketing. Veja, eu não estou desvalorizando as decisões, porque muitas dessas decisões, querida Carol, eu até falava, das quais eu participei como advogada. Então, dos avanços em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a legítima defesa da honra, a criminalização da LGBTI-fobia, eu tenho participação direta como advogada nesses casos. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal faz um bom marketing com estas pautas que não são identitárias, diga-se, mas que são pautas dentro de direitos individuais, ao mesmo tempo em que nós não falamos do quanto o Supremo Tribunal Federal está aquém e colaborativo com um projeto de avanço neoliberal, de destruição dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de restrição que não é possível ser feita pelo próprio legislador, pelo próprio Supremo Tribunal Federal para o acesso à terra, seja de comunidades quilombolas, aqui numa situação bastante saliente, que é a do marco temporal. Então, a poeira está começando a baixar, as coisas começam a entrar no lugar, e a gente precisa dizer, bom, e aqui, o que a gente faz? Paramos aqui? Não, a gente tem que avançar. Essa é uma questão chave, né, Carol? Como é que é o cenário na Câmara? É um cenário nesse sentido até parecido. Quer dizer, parecido não, pior que o do Supremo, né? Porque no Supremo, pelo menos do ponto de vista dos direitos, você tem uma situação ali relativamente favorável. Na Câmara não parece ser bem assim, não é bem assim, né? Do ponto de vista dos direitos, 29, ofensiva, né? Estou bem preocupado agora, está tendo a revisão da lei de cotas, estou bem preocupado com o que pode acontecer. Fala um pouco desse cenário ali da hegemonia da direita na Câmara, né? Terrível, acho que é consenso o quanto a Câmara é um nível baixo. Eu ouvia falar, agora estou experimentando. Então, concordo muito com todos os elementos que a Soraya trouxe, mas pensando que a Câmara ainda está um degrau abaixo. E a coisa mais difícil que eu tenho notado assim é a falta de vontade, a dissimulação, o grande teatro que aquilo ali é, o quanto as discussões que são feitas ali muitas vezes não são discussões verdadeiras, não são discussões sociais, o que as pessoas não estão colocando muitas vezes ali não são interesses coletivos, é meramente, e isso é frustrante, perceber que debates importantes, debates sobre questões raciais, que sem dúvida hoje é a grande questão desse país, acho que não tem mais como esconder que a questão racial é a maior questão desse país, o nosso maior problema social a ser sanado, porque toda a negação de direitos parte da questão de raça e da questão de gênero, e isso somado se torna pior ainda.
Então, perceber que muitos debates são utilizados, que muitos debates são manipulados, mas que não há um real interesse de promover transformação que realmente vai tirar o nosso país da condição que se encontra hoje, isso chega a ser frustrante. Eu nunca tive tanta convicção que o grande desafio social que a gente tem é educar a nossa população, promover reeducação política, porque a gente precisa promover uma outra ocupação desse espaço. São profissionais da política que estão ali fazendo girar uma máquina que sustenta os seus mandatos, que fazem os seus mandatos se perpetuarem, que faz com que os seus currais eleitorais se perpetuem, que promove a manutenção da opressão, a manutenção de uma sociedade que muitas vezes fica dependendo de um político porque ele é o único do estado ou ele é o único da cidade que fez uma emenda para ter uma ambulância. Então, a gente não consegue nem ampliar as questões com a sociedade, então pensar a saúde efetivamente. E que lamentável, né? Chega a doer o coração você pensar que o orçamento da nação está sendo repartido de uma forma completamente direcionada, com uma intencionalidade e uma finalidade clara, que é a manutenção do poder do Lira. Então, assim, o que dizer? Assim, o que dizer? Mais do que nunca, eu sempre digo que eu sou uma educadora na política, tenho muito orgulho de ser uma educadora, tenho muito orgulho de ser uma professora, tenho muito orgulho de vir de uma família de professores e tenho muito orgulho desse ofício. Mais do que nunca ele se faz urgente, porque é só promovendo reeducação política que a gente vai conseguir penetrar na consciência da sociedade para que a gente passe a escolher outra coisa na urna. Na hora de votar, que a gente passe a escolher uma outra coisa, porque colocar pautas importantes no discurso eu já vi que é muito fácil. E eu vou dizer, outra coisa que eu pude perceber, tem muito ator na política, muito ator. Muito discurso recortado, assim, puramente para promover um grande teatro, para promover um grande espetáculo ali naquele plenário, mas não passa de uma historinha, não passa de uma atuação, não passa, às vezes, até de conto de fada. Pensar que a gente tem, né, mais uma vez, voltando à questão racial, a gente viu, semana passada, um deputado federal fazer um discurso num podcast comparando, fazendo assim, o auge da fala racista, voltando lá atrás, num racismo, numa pseudociência, num racismo científico que já foi absolutamente rechaçado e comprovado que não faz nenhum sentido. Então, o cara voltando na origem do racismo para dizer que macacos que alguns macacos têm QI superior a pessoas que vivem na África. Isso é o auge do racismo. O que acontece com essa figura política, uma pessoa eleita, uma pessoa que tem um mandato federal, uma pessoa que representa a nação? Essa pessoa faz esse tipo de discurso dentro de uma nação onde 56% das pessoas são negras e nada acontece. O presidente da Câmara... Começamos assim a conversa com a Soraya, né? Quer dizer, é uma coisa frustrante, né? Esse pastor, o André Valadão, esse Gaia, e nada acontece. Agora, vocês, mulheres, você não está na lista das 6, mas poderia estar. As 6 deputadas federais que se levantaram contra o marco temporal estão ameaçadas de ter seu mandato cassado. É chocante, Carol. É muito chocante. É chocante. Eu estou ameaçada também, porque eu confesso que esses dias eu entrei numa comissão com essas mesmas pessoas ali, com esse mesmo deputado que fez essa fala no podcast e vários outros que as pessoas meio que já sabem quem são os mais extremistas, os bolsonaristas, os fundamentalistas evangélicos de direita, porque é bom a gente fazer esse recorte, nem todo evangélico pensa assim, nem todo evangélico é fundamentalista de direita ignorante.
Então, a gente já sabe quem são. Então, nessas mesmas comissões, eles também estão me ameaçando de me mandar para o Conselho de Ética, porque esses dias eu realmente perdi a paciência numa comissão e chamei todos de bandido. E aí eles estavam ameaçando, fizeram um monte de moção de repúdio contra mim, ameaçaram, mas no fim não foram. Que bom! E me somo com todas as deputadas que estão sofrendo processos em comissão de ética da Câmara, porque como que elas vão para a comissão de ética e essas pessoas não? Então, isso já fala dessa inversão, dessa distorção que acontece na nossa sociedade. Quando eu entrei, vocês estavam falando da questão de gênero, comentando algumas coisas sobre o Zanin e pensando no papel das mulheres. Outro elemento que eu vejo e que nunca foi tão explícito para mim é a misoginia, é a questão de gênero. As mulheres realmente, em espaços de decisão, em espaços de liderança, em espaços onde elas estão ali, legitimamente e socialmente confirmadas para exercer liderança, para exercer poder, para tomar decisão, elas são impedidas por serem mulheres. Simples assim. Simples assim. A gente está lidando com o mundo dos homens. A gente está lidando puramente com o universo dos homens. É um jogo masculino, é um jogo violento, e tudo que a masculinidade tóxica significa se expressa hoje, infelizmente, no parlamento brasileiro. E é uma questão realmente bastante complexa. Soraya e depois a Carol. Carol, ela e Vilma Reis mandaram uma foto ontem, fiquei todo feliz, das duas participando do ato da assinatura, da sanção da lei da equidade, da igualdade salarial entre homens e mulheres. Estavam lá. Eu tenho dito que isso é um marco no governo Lula, né? Porque o fundamental dos 6 primeiros meses do governo Lula foram decisões, ações de restauração ou de reconstrução daquilo que havia sido destruído pela dupla Temer-Bolsonaro, sobretudo Bolsonaro. Então, recolocar o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e uma série de políticas. Esta lei da equidade salarial é talvez a primeira grande ação do governo Lula que avança, que não é mais recuperar o que tinha sido destruído, não, que é construir o novo, né? Que é colocar o novo à frente. Mas é um assunto complexo, Soraya. Estava comentando do discurso. Porque, olha, é claro que o Lula avançou. Você pega o Lula lá atrás dos metalúrgicos de hoje, ele avançou. Mas é assim, não é o Lula, gente. É a luta das mulheres. Né? Ontem ele vai lá e faz um discurso. Adoro o Lula, fundamental. Né? É um governo que tem espaço para o feminismo, mas ele vai falar que as mulheres precisam ter consciência, precisam adquirir consciência. É um discurso paternalista. Agora está lá, acabo de saber, está na live. O Lula diz assim, eu fiquei chocado. O Edgar Pitino está acompanhando e me passou. Diz que precisa evitar o denuncismo sobre a violência contra a mulher. What? O que é isso? Evitar o denuncismo. Existe denuncismo sobre violência contra a mulher? As mulheres são as vítimas, elas que são mortas. Onde é que tem denúncia falsa das mulheres na violência contra elas? Aí vem lá o Marcos Uchoa, o jornalista Marcos Uchoa, e diz, não, precisava criar um ministério dos homens para educar os homens a se comportarem melhor. Meu Deus, entendeu? É muito atraso. Então, a Carol levantou o dedo, fala, Carol, e passa a bola para a Soraya. Então, assim, eu levantei o dedo só para comentar que essa história de denuncismo é porque toda vez que a denúncia é feita, né, e você puxa o cordão da denúncia, não para. Porque a violência realmente é muito grande. A gente vive na cultura do estupro, a gente vive numa sociedade onde as mulheres... Onde a gente está aprovando igualdade salarial agora, em 2023, e ontem, no evento da igualdade salarial, estava junto com o senador Paim, e ele falava que ele já foi relator desse projeto em 2011, e antes dele, sei lá mais quantas pessoas... E agora, em 2023, que essa lei é sancionada. Então, isso fala do atraso da nossa sociedade. E aí, quando você promove a denúncia, quando a denúncia encontra minimamente um lugar
um locus, uma escuta, aí é muita coisa, né? Mas é porque, de fato, é muita coisa. De fato, o que a gente vive é um absurdo. Eu só queria fazer essa... Não, perfeito. Sim. Não, eu te devolvo, Soraya. Então, e eu acho que tem uma outra questão bem importante, da gente falar o quanto ecoa dentro, inclusive, das nossas trincheiras, muitas vezes a ideia de que quando nós estamos avançando nos direitos das mulheres, nos direitos enquanto mulheres negras, mas do povo negro, dos povos indígenas, da comunidade LGBTI, isso significa nada mais, nada menos do que o cumprimento de pautas identitárias, como se não fossem questões estruturais, como se a estrutura que se colocasse nesse país de subordinação de indivíduos, de homens, de mulheres, não se desse a partir dessa interseccionalidade entre gênero, raça e classe. E isso é algo muito perverso. A gente precisa debater mais e precisa mostrar o quanto isso também é uma preservação de determinados privilégios. Eu tive, nesses últimos tempos, a oportunidade de dialogar com uma pessoa muito conhecida, um jurista muito conhecido, sobre essa questão do Supremo. E aí ele dizia, assim, de uma certa forma, até um pouco mais tristonha, que essa segunda vaga é do gênero mesmo. E aí eu disse, bom, essa segunda vaga não é só do gênero, essa segunda vaga é do gênero e da raça. Ele, não, claro, mas veja, tem que ser uma mulher eloquente, tem que ser uma mulher com um currículo, tem que ser uma mulher... Engraçado, em relação aos homens, não se exige nada disso. Agora, tem que ter vários crivos, o sarrafo tem que ser lá em cima, porque gente, não basta o Zanin... as sociais que uma mulher tem para ocupar esse espaço, essa mulher, ela basicamente ela é idealizada, ela basicamente não existe. Então, mas, Carol, inclusive, Carol, o Zanin não tem nem mestrado. Agora, ninguém questionou que o Zanin não tinha mestrado. Ninguém questionou. Impressionante. Agora, você já imaginou, e assim, uma vez eu comentei isso, porque pelo fato do Zanin ser branco, nós, pessoas negras, somos chamadas para responder por isso, o que eu acho, assim, uma crueldade, né? Nenhum branco é chamado para responder pelo fato do Bolsonaro ser branco. Aí, nós, pessoas negras, somos chamados para responder por que o Lula, se já teve Joaquim Barbosa, a gente fica nessa caixinha que a gente, né, coloca a gente não consegue sair. Então, eu nem gosto muito de falar. Mas vocês já... Não gosto mesmo. E também não tenho nada contra. Não tenho nada contra a escolha do presidente, prerrogativa dele. Agora, vocês já imaginaram se uma mulher... E vamos pensar que uma mulher preta. Vocês já imaginaram se uma mulher preta que se casou com alguém que já era dona do escritório de advocacia e essa alguém se formou em direito e daí foi e virou... Você já imaginou o que iam falar dessa mulher? Vocês já imaginaram? Só para concluir um pouquinho a historinha, então ele dizia, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Olha, primeiro, não se exige isso dos homens. Mas, em segundo lugar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu também tenho. Se você tem livro publicado no Brasil exterior, eu também tenho. Se você é professora, eu também sou. Se você é advogada, eu também sou. Há mais de 2 décadas, eu também sou. O presidente Lula vai chegar à conclusão de que a próxima ministra do Supremo Tribunal Federal tem que ser uma mulher negra, não como ponto de partida, mas como ponto de chegada. Vocês não estão se dando conta de que nós não somos mais uma agulha no palheiro. Nós chegamos. Então, agora não é eu preciso achar alguém que esteja aqui. Não, reconheçam que nós somos muitas. E que isso significa o nosso lugar em um lugar devido e uma contribuição para o direito. Obviamente criou um certo clima, né? Mas eu acho que é isso. A gente precisa dizer que o que nos é devido o que nos é devido tem que ser pago, mas existe uma contribuição que nós vamos dar e nós não estamos pedindo nenhuma esmola, nós estamos dizendo que estamos aqui com uma bagagem de acordo com... Desculpa ter te interrompido, Carol, mas eu creio muito nisso que você fala também, com a contribuição do que a educação fez. Porque assim, eu sou fruto da universidade pública. Por exemplo, eu sou filha de um operário de fábrica e de uma empregada doméstica, de uma vila, ou seja, de uma favela no Rio Grande do Sul. Então, o que mudou a minha vida?
que fez com que eu viesse aqui hoje, a Soraya, jurista e tal. Foi a educação, foi a universidade pública, foi o povo brasileiro que pagou a minha formação. Então, eu creio muito nisso, bastante, porque nós estamos chegamos, e estamos aqui agora de maneira que eles não conseguem mais nos negar a nossa existência, a nossa presença. Então, de vez em quando, precisam tergiversar o discurso. Sem dúvida. Eu só queria acrescentar que todo discurso discriminatório, e também a gente tem que aprender a desvendar discursos discriminatórios. Todo discurso discriminatório, ele é falacioso, ele é irreal, ele é calcado em mentira, em distorção da realidade para se reproduzir, se perpetuar. Então, uma fala como essa de alguém que diz: pode ser uma mulher, tem que ser a cota do gênero, mas tem que ser uma mulher assim, assado, que tenha isso, que tenha aquilo, não pode ser qualquer uma, que tenha não sei o que, não sei o que. O que está no fundo dessa fala vai ser difícil encontrar essa mulher. Aonde que a gente vai encontrar essa mulher eloquente, que tem não sei quantos diplomas, que tem essa carreira e tudo mais? Então, se a gente inverte esse discurso, o que está sendo dito é que não tem mulher para isso, que essa mulher não existe. Quem é essa mulher? Que vai ser muito difícil encontrá-la. Isso é um discurso invertido, isso é um discurso discriminatório e irreal. Por que ele é irreal? Porque, pura e simplesmente, a gente pode comprovar com dados que a gente está na sociedade onde as mulheres têm mais anos de estudo que os homens e não ocupam cargos de liderança. Simples assim. É só procurar o IBGE. Então, eu tô assim, porque eu tô lidando muito com esses discursos na Câmara e eu tô assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta hipocrisia, tanta manipulação e distorção da pura e simples realidade. Né? Tirar o véu dessa sociedade é muito fácil, porque as distorções que são colocadas aqui, elas são reproduzidas pura e simplesmente em discurso falacioso. É muito fácil tirar a venda dessa sociedade. Então, eu estou cansada de lidar já com esse tipo de discurso, sabe? Que não faz nenhum sentido e é discurso simplesmente discriminatório, excludente e promotor de desigualdade. Não, essa coisa é muito chocante, porque é isso, né? Não, tem que escolher a pessoa mais competente, dependente do sexo e da cor. Tá bom, ok. Resposta simples, Soraya. Você tem mestrado? Tem. O Zanin não tem. Você tem doutorado? Tem. O Zanin não tem. Você é professora? Sim. O Zanin não é. Você tem livros publicados no exterior? Sim. O Zanin não tem. Então, esse discurso da competência é o que você falou, Carol. Só serve para mulheres, em especial mulher negra. Para homem branco não precisa ter competência. A competência exigida é ser homem branco. Só essa. E ocupação de espaço. Aí eles vão dizer, mas ele já fez isso, já fez aquilo outro, já esteve aqui e acolá. Por quê? Porque simplesmente existe uma coisa que se chama teto de vidro para as mulheres. Chama-se teto de vidro. Não importa quanta competência, bate no teto, você não avança mais. E aí você é culpabilizada por não ter no currículo uma ocupação de espaço que a sociedade te negou. Então, Mas vamos lá. Tem uma moça lá em Curitiba que ela fala o seguinte: fogo nos racistas e nos machistas. Eu já tô nessa, entendeu? O Mauro começou essa nossa conversa perguntando: vai ser uma mulher negra? Eu disse: olha, se vai ser ou não, eu não sei, mas que vai ter luta, vai. E que se compreenda que é o que a gente está levando adiante. Isso é muito importante de se dizer. É uma interseccionalidade de gênero, de raça, de classe, que demanda uma modificação de uma perspectiva de direito. Então, não é assim, eu preciso de uma figura lá. Não existe uma figura, tal como dizia o Bolsonaro, do seu terrivelmente evangélico. Não, nós temos a contribuir. Eu terminei uma entrevista esses dias e me diziam assim,
nossa, mas aí se a senhora for ministra, a senhora vai ser a única ministra. Eu falei assim, mas quem disse que eu imagino ser a única ministra? O meu sonho é um STF paritário e diverso. É um STF que tenha mulheres brancas, mulheres negras, indígenas, pessoas LGBTI, e não é simplesmente, como alguém pode entender, por uma modificação de fotografia. É porque as nossas perspectivas jurídicas, elas contribuem para a transformação, elas contribuem para a realização do texto da Constituição. E esse texto da Constituição, que fala dos direitos dos povos indígenas, que fala do direito do povo negro, que fala dos direitos da comunidade LGBTI, que fala de tantas dessas coisas, precisa ser construída e zelada por esses mesmos sujeitos. Isso se traduz em doutrina alemã, isso se traduz em doutrina italiana, mas isso se traduz também em algo que o nosso povo aqui conhece muito bem, é nada sobre nós sem nós. Então, se o Habermas diz que nenhum direito deve ser levado adiante ou concretizado sem a participação dos sujeitos, o nosso diálogo é exatamente o mesmo, é nada sobre nós sem nós. É disso que está se falando. Então, se os trabalhadores e as trabalhadoras, os povos indígenas, a comunidade LGBTI, as mulheres negras, o povo não chega ao Supremo Tribunal Federal, como é que nós vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal vai guardar esta Constituição, que é uma Constituição nossa e que fala dos nossos direitos? É sobre isso que a gente tem que discutir nesses próximos meses. Então, vai calhar de dizer, nós precisamos fazer este discurso cada vez mais forte, porque esse discurso é o que vai garantir o futuro de todo mundo. Isso é um projeto de felicidade para todo mundo. Não é só para as mulheres negras, e ainda que fosse só para as mulheres negras, já seria bastante, não é, Carol? Já seria muito, porque nos é devido também. Sabe que uma coisa que me chama a atenção é que você fala nada sobre nós sem nós. E, de fato, nada sobre as mulheres sem que as mulheres tenham conquistado. Eu acompanhei a tramitação do projeto da equidade salarial. Sabe qual foi a participação dos homens do governo Lula na tramitação, nas negociações? Zero, rosca, nada. Quem arregaçou as mangas e conseguiu arrancar a aprovação do projeto lá na Câmara e no Senado foram as mulheres. Hoje a gente está tendo um evento, me parece assim, muito, muito expressivo. O Rui Costa e o presidente Lula resolveram entregar a segurança presidencial para os militares, gente, para o GSI. O GSI, os militares, esses que são estruturalmente golpistas, os militares vão passar a controlar os passos de Lula a partir de agora. Sabe quem levantou a voz contra isso? Janja. Janja falou, não aceito. A minha segurança não será feita pelos militares, exijo que a Polícia Federal cuide da minha segurança. Está lá a área jurídica do Planalto correndo para um decreto para fazer a segurança da Janja separada da segurança do Lula. Só por policiais federais. É impressionante isso, Carol. Realmente é impressionante. Às vezes... Eu sei, as duas... Bancar o óbvio, né? Às vezes só nos resta bancar o óbvio, porque o contrário, às vezes, pode custar muito caro para nós. Então, para nós, só resta bancar o óbvio, né? Como as mulheres bancando a igualdade salarial, como uma mulher politicamente exposta, socialmente exposta, bancando que não quer os golpistas dos militares. Então, muitas vezes, para nós, só resta bancar o óbvio, porque é a nossa vida que está em jogo. Soraya precisa sair. Carol, eu sei que está com uma agenda pesada, né? A Câmara está pegando fogo, né? Apesar do Lira ter... Não, o Lira prometeu, para tudo, não tem CPI, não tem comissão, porque nós vamos aprovar. Não aprovou nada, né? Ao contrário, está mó bololô lá na Câmara. Quero terminar com uma pergunta... Ele parou tudo e ficou uma semana em Lisboa, né? Exatamente. Passou uma semana em Lisboa, no Bem Bom, agora está lá prometendo. Cancelou sessão, liberou... Tudo tal. Embolsou 107 milhões... Né, e para entregar o refém, não está entregando o refém até agora. Para encerrar, então, bem rapidinho, que as duas precisam sair, mas não queria encerrar sem uma palavra sobre o futuro de vocês.
Soraya, vou te ver no STF? Mauro, eu tenho a mais absoluta certeza. Aliás, você vem profetizando isso de muito tempo, inclusive nem eu acreditava nisso. Agora eu vou te falar, eu falo isso com a maior tranquilidade e com um sorriso imenso no rosto, porque eu tenho a convicção de que eu sou um rosto e uma voz de um projeto coletivo. Então, quando me procuraram e disseram, vamos colocar isso na rua, vamos discutir, vamos tentar chegar ao presidente Lula e falar que está na hora de nós mudarmos a estética daquele Supremo Tribunal Federal, na sua estrutura, nas suas entranhas, eu disse, eu topo, porque eu não sou sozinha, não sou eu, não é, Carol? Eu sou porque nós somos, foi isso que eu aprendi. Então, eu vou te dizer o seguinte, se vou chegar lá ou não, depende do coração do presidente Lula e depende da comunidade aí da Fórum para fazer com que essa mensagem chegue lá. Agora, se eu chegar, eu não chego como Soraya. Lá estarei eu, Carol e tantas outras mulheres e homens que vão fazer desse país um outro. Então, eu ando brincando muito dizendo o seguinte, eu estou como presidente Lula na época da campanha, com energia de 30 e tesão de 20. Eu estou fazendo debate. Você me chama aí, vamos discutir, porque é isso que a gente tem que fazer. Legal. Nossa, seria um sonho, né? Seria um sonho. Carol D'Artora, vou te ver prefeita de Curitiba? Olha, tá o embate, né? Eu me coloquei à disposição, tenho disposição para fazer essa disputa. Também acredito que a disputa em Curitiba ela tem que ser esteticamente diferente, radicalmente oposta à mesmice que Curitiba sempre apresenta, homens brancos ricos. Então, acho que a cidade já demonstrou de alguma forma que tem um pensamento avançando, uma consciência crítica que deseja outra coisa. E, por isso, sem mesmo fazer um movimento consistente, o meu nome aparece nas pesquisas como uma possibilidade, o que me honra muito. Então, eu tenho essa disposição e acho que seria simbólico nesse momento, acho que seria simbólico para a cidade de Curitiba, para essa capital que foi tomada por uma força que já vai se esvaindo, né? Então, eu espero, tomara, e que tenhamos muitas mulheres candidatas a prefeitas, assim, porque é aquilo que eu digo, a gente precisa fazer essa ocupação de espaço, a gente precisa trabalhar com a consciência da população e eleger representantes reais, assim, com discurso real, com conexão real, com pautas e base, né? É isso aí. Sabe, ontem teve um café da manhã lá no gabinete da ministra Cida Gonçalves, só das ministras mulheres. 3 não estavam viajando, né? E achei muito significativo, mas estavam quase todas lá, tá? Prévio à sanção da lei da equidade salarial. Existe em Brasília, gente, um movimento de sororidade, ou seja, um movimento de aproximação e união das mulheres das mulheres negras, das mulheres indígenas, para fazer andar a pauta de gênero e de raça para transformar o Brasil. Porque a fraternidade entre os homens brancos sempre existiu e continua existindo. É preciso que as mulheres ajam. Se não fosse as mulheres, sabe quando teria esse projeto de equidade salarial? Nunca, jamais, né? Não teria o projeto. Então, parabéns vocês duas. Quero ir na sua posse, Soraya, no STF. Nunca fui na posse de ministro do STF. Me arruma um convite para ir na sua. Carol, nunca fui na posse de prefeita. Olha, me arruma um convite que eu vou. Você já está convidado, né? Já está convidado. Anota aí. Obrigado demais. Nosso profeta e nosso bom cabo eleitoral, né, Carol? Super cabo eleitoral. Companheiro, né? Companheiro de algumas lutas. De muitas lutas. Estamos juntos, vou montar essa dupla mais vezes, acho que rolou uma sinergia muito legal entre vocês duas. Carol, boa atividade na Câmara hoje. Soraya, boa jornada aí no seu escritório, seus diálogos com a sociedade. Beijão, paz e bem para todos. Beijão, bom dia. Tchau. Bom dia, comunidade Fórum, bom dia, Mauro, Soraya, boa sorte para nós. Até mais.
Até mais.